Então 40 mil, e uma coisa bonita, que eles iam à frente, ou seja, eles deveriam servir de encorajamento para todo o povo de Israel. Então as outras tribos, ao olharem Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés indo na frente, eles seriam incendiados pelo sentimento de guerrear para conquistar sua terra. Por quê? O que as outras tribos iam pensar? Pô, se Ruben, Gad e metade de Manassés, eles já herdaram a terra deles, eles estão com essa gana, né, como diz o pessoal aí, com sangue nos olhos, né, selva, né? Ou seja, então eles estão com aquele espírito de combater, né, para vencer os adversários, para estabelecer a terra de Israel no domínio de todas as tribos de Israel. Ou seja, se eles, que já tinham herdado suas terras, estavam encorajados dessa maneira, então um camarada chegar para o outro, pô, se eles que já herdaram a terra, eles estão com essa gana toda, quanto mais nós que temos que conquistar a nossa terra. Então eles serviam de encorajamento. Então isso já traz uma reflexão para todos nós também, tá? Vamos ler do versículo 8 em diante, vamos lá. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué e Yahushua tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, Yardém, como Yahuá dissera a Yahushua, a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Yahushua, Josué, 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto Yahuá, a Yahushua, Josué, mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moshe tinha ordenado a Josué, Yahushua, e apressou-se o povo e atravessou. Então a gente vê aqui que o Criador, quando o nosso povo faz alguma coisa de errado, o Criador ele dá uma bronca, mas quando faz certo, as Escrituras dizem que o nosso povo fez aquilo que é certo. Por exemplo, Josué 4:8, fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué, como Yahushua tinha ordenado, ou seja, então o povo obedeceu. Então, nós temos que obedecer aos comandos do Criador, por mais ilógicos que sejam. Muitas vezes o Criador vai dar alguns comandos para nós que vai parecer que não faz nenhum sentido, mas a gente tem que obedecer, né? Então, imagina se alguém lá fala assim, para que eu quero saber desse negócio aqui de 12 pedras? A gente já sabe que nós somos 12 tribos. Para que isso? Então, a gente não tem que ficar questionando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o Criador, ele vai nos dar os seus comandos. Muitos desses comandos vão fazer sentido e muitos desses comandos não vão fazer sentido. Mas precisamos obedecer, tá? Então, por exemplo, Mashiach, Yahushua disse para Nicodemos, Nakdimon, lá em Yohanan, João 3, né? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe nem de onde veio, ele veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da Ruach, do Espírito. Então temos que estar sensíveis para ouvir a voz do Criador, tá? Não fazer só o que a gente quer, ou que tem algum sentido para nós, mas aquilo que o Criador nos mandar fazer, a gente deve fazer. Então muitas vezes o Criador vai dar alguns comandos para nós que não vão fazer sentido, mas precisamos obedecer esses comandos, tá? Então vamos lá, vamos estar prosseguindo. Então a gente vai estar lendo aqui o comentário do versículo 10. Não está explicado o que é tudo quanto Yahuá a Josué, a Yahushua, ordenara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moshe havia ordenado a Josué, a Yahushua. Há no Talmud, Sotá 34, divergência de opiniões sobre ao que se refere, sendo provável tratar-se do mandamento concernente à conquista da terra, que agora se tornara atual, segundo Números, Bamidbar, Números 33, do 50 até o 56. Então vamos prosseguir. Então, se o Criador estiver mandando a gente fazer alguma coisa, que venhamos obedecer à voz do Criador, tá? Então vamos lá. Vamos ler do versículo 11 até o 13. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de atravessar, então passou a arca de Yahuá e os sacerdotes à vista do povo. E atravessaram os filhos de Reuven e os filhos de Gad, e a meia tribo de Menaché, armados na frente dos filhos de Israel, como Moshe lhes tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante de Yahuá para a batalha, as campinas de Jericó, as campinas de Jericó.
Tendo todo o povo atravessado o Jordão e Ardém, os Coanim, os sacerdotes, saíram do leito do Jordão, tomando novamente a dianteira como antes. Então a gente vê aqui, né, que os sacerdotes eles ficaram lá, né, no meio do Rio Jordão até todo mundo passar. Então a gente vê que o Criador ele repete o padrão dele. Olha, o que nós temos aqui? Temos um Josué, um Yahushua, temos aqui a atuação de alguns integrantes da tribo de Levi, que são os Coanim, os sacerdotes. Temos Yahushua, temos a tribo de Levi, que são os sacerdotes, e temos também o que? O Rio Jordão. Aí na aliança renovada, na Brit Hadashah, Matityahu, capítulo 3, né, vai falar acerca da Tevilá, do batismo, da imersão do nosso Messias Yahushua, Yahushua, assim como Josué. Então vamos lá, vamos anotando aí. No Rio Jordão, mesmo Rio Jordão, e cadê os sacerdotes levitas? A Bessorá, o Evangelho de Lucas, mostra que Yohanan Hamatbil, ou seja, João, o imersor João Batista, era descendente direto de Levi e era descendente de Aharon, ou seja, ele era da linhagem sacerdotal. Então a gente vê que tudo nas escrituras apontam para o nosso Messias Yahushua, ou seja, o que estava acontecendo aqui no Rio Jordão era uma prefiguração do que aconteceria também um tempo mais tarde com o nosso Messias Yahushua, João Batista também no Rio Jordão, tá? Então vamos lá. Tendo todo o povo atravessado o Jordão, os sacerdotes saíram do leito do Jordão, tomando novamente a dianteira como antes. Então a gente vê que os sacerdotes representam o quê? Aquelas pessoas que estão fazendo a obra do Criador. E uma notícia boa, todos nós que cremos no Messias Yahushua somos o quê? Reis e sacerdotes. Então nós somos reis e sacerdotes. Então nós temos essas responsabilidades, ou seja, de irmos à frente. Muitas vezes vamos ter que ir à frente, em alguns momentos vamos ter que parar até que todo o povo atravesse, né? Então o Criador, ele vamos dizer assim, ele está querendo dizer isso para cada um de nós. Versículo 12 e 13, comentário. O versículo assinala a travessia da unidade militar composta dos combatentes de elite das tribos de Reuven, Gad e da meia tribo de Menaché, ou seja, Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés. O versículo assinala a travessia da unidade militar composta dos combatentes de elite das tribos de Reuven, Gad e da meia tribo de Menaché, que haviam recebido a sua herança ao leste do Jordão e agora estavam cumprindo seu compromisso assumido com Moshe. Isso é relatado em Números 32, 27 e Deuteronômio 3, 18. E reiterado com Josué, com Yahushua, em Josué capítulo 1, do 16 ao 18. Esta unidade de elite contava com 40 mil homens. Os restantes permaneceram na Transjordânia para guardar seu território e suas famílias, conforme o acordo firmado. No censo realizado na planície de Moabe, Números 26, verificaram-se os seguintes números: Reuven, Ruben, 43.730, Gad, 40.500. O total da tribo de Menaché era de 52.700. Porém, somente a metade da tribo permaneceu no lado oriental do Jordão. O versículo salienta que eles atravessaram diante de Yahuá, pois que eram essas as guerras obrigatórias para conquistar a terra prometida. Então, aqui não eram todos os soldados de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, não. Que ao todo daria 100 e poucos mil, tá? 100 e poucos mil. Alguns estimam que, como, por exemplo, Ruben 43.730, Gad 40.500 e mais Menaché com 52.700, só que não eram todos de Menaché, que só foi metade, né? Então, alguns calculam que deveria ser, tirando essa metade de Manassés que a gente não pode computar, esses 52.700, só uma parte deles, então eles calculam que seria em torno de 110 mil guerreiros que tinham, né? Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, e que somente uma tropa de elite já era suficiente, 40 mil. Os outros 70 mil guerreiros ficaram, né, para proteger a terra e as suas respectivas famílias, porque senão seria um alvo fácil. Imagina, as mulheres, as crianças, a família toda lá, o rebanho, sem nenhum homem ali para proteger, seria complicado, tá? Então 40 mil, e uma coisa bonita,
que eles iam à frente, ou seja, eles deveriam servir de encorajamento para todo o povo de Israel. Então as outras tribos, ao olharem Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés indo na frente, eles seriam incendiados pelo sentimento de guerrear para conquistar sua terra. Por quê? O que as outras tribos iam pensar? Pô, se Ruben, Gad e metade de Manassés, eles já herdaram a terra deles, eles estão com essa gana, né, como diz o pessoal aí, com sangue nos olhos, né, selva, né? Ou seja, então eles estão com aquele espírito de combater, né, para vencer os adversários, para estabelecer a terra de Israel no domínio de todas as tribos de Israel. Ou seja, se eles, que já tinham herdado suas terras, estavam encorajados dessa maneira, então um camarada chegar para o outro, pô, se eles que já herdaram a terra, eles estão com essa gana toda, quanto mais nós que temos que conquistar a nossa terra. Então eles serviam de encorajamento. Então isso já traz uma reflexão para todos nós também, tá? Muitas vezes nós já temos a nossa herança e poderíamos pensar da seguinte maneira: eu já tenho a minha herança, eu não vou na frente da batalha não, eu já fiz bastante coisa e tal, já tenho a minha terra, a minha bênção. Não, é aí que a gente tem que ir mais na frente ainda, para servir de encorajamento para os outros, tá bom? Então, seja na nossa busca de oração, leitura das escrituras, salvação da nossa família, melhora da nossa saúde, trabalho, estudos, seja o que for, tá? Então, a gente tem que servir de exemplo, de inspiração, para que as outras pessoas pensem assim, poxa, aquela pessoa que já é desenvolvida nessa área tal, ela está indo na frente da batalha, poxa, então, quanto mais eu que preciso me desenvolver nessa respectiva área. Então, cada um de nós é mais desenvolvido numa área do que o outro. E cada um de nós deve servir de inspiração para motivar os outros, tá? A seguirem os nossos passos, tá bom? Então, vamos lá. Então, foi ao passo que foi precipitada a decisão de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, foi precipitada de herdar uma terra antes da terra prometida, mas também o que é certo a gente tem que falar. É meritória a atitude deles, que eles foram na frente, do jeito que eles fecharam lá o acordo com Moisés, eles reiteraram esse acordo com Josué, com Yahushua, e eles estão aqui, selva, né, sangue nos olhos, né, é Israel na veia. Então eles estão indo, não querem nem saber que eles já herdaram a terra, eles querem ver os irmãos das outras tribos também herdarem suas terras. Então isso deve ser um encorajamento para todos nós, que venhamos lutar não somente pelo que é nosso, mas pelo que é também dos nossos irmãos, tá? Então vamos lá.